Eu gostaria de aproveitar os próximos minutos, se Deus quiser, até às 9 horas, e compartilhar com vocês, na verdade, o que eu considero como se fosse uma espécie de uma pequena introdução ao que a gente vai estudar durante 8 encontros nas quartas-feiras, acerca do assunto seitas e heresias. O tema da reflexão de hoje, ou desse compartilhar, que não é uma pregação, é que ninguém vos engane. Da onde eu extraí esse tema? Da onde eu me inspirei com essas palavras? Na passagem de Mateus, capítulo 24. Abra o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Nós vamos ler alguns versículos. E como eu disse, eu gostaria de, ao invés de fazer uma pregação hoje, eu gostaria de introduzir um pouco a razão pela qual eu escolhi esse tema para a gente estudar nessas quartas-feiras. Então, se você puder, não tiver nenhum compromisso, quarta-feira, a partir do dia 24 desse mês, à noite, às 20 horas, se você não tiver um compromisso ainda agendado permanentemente, eu quero convidá-lo durante 8 encontros, você vir para cá, para a gente fazer esse estudo sobre esse assunto. Nós vamos estudar aqui em cima, onde as crianças se reúnem. Dependendo do número de pessoas, a gente pode ficar numa sala, se for um pouco mais de pessoas, a gente fica numa área que tem ali em frente à nossa sala, onde nós trabalhamos, que cabe mais pessoas. Mas vamos lá, vamos ler Mateus 24, eu vou ler do versículo 4 ao 5, depois eu vou ler o versículo 10 e 11, e do 23 ao 27. Se você quiser depois, leia na sua casa o capítulo inteiro de Mateus 24, que é um texto muito interessante, que trata de um momento específico na vida do povo judeu, ali contemporâneo de Jesus, e também trata de alguma forma, como a gente vai ver, dos fins dos tempos, ou dos nossos dias, ou dos dias ainda que se seguirão. Diz assim: cuidado, Jesus falando com os discípulos, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém disser, ele está lá no deserto, ou não saiam, ou ele está ali, dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Até aqui, vamos orar. Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra e também compartilhar, Deus, sentimentos, percepções, desejos, coisas que o Senhor tem colocado também no meu coração. Obrigado, é um privilégio, Senhor, te servir. É um privilégio andar com Jesus, é um privilégio aprender de alguém que é Senhor e é Salvador, mas é manso e é humilde. É um privilégio, Senhor, ser tomado, ser invadido pelo Teu amor, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo. É um privilégio ser chamado Teu Filho, é um privilégio andar com o Senhor e, Deus, servir a igreja, servir os irmãos e colocar também as nossas vidas, não é só um privilégio meu, mas da igreja, colocar as nossas vidas à Tua disposição, como a gente cantou nessa noite. Nós nos rendemos a Ti, Senhor, e nós queremos seguir o Teu exemplo, seguir os Teus passos, de modo que o Senhor pode contar conosco e nos usar a tempo e fora de tempo, ó Deus, para sermos sal, luz,
influência do alto, do céu, do Teu reino para as pessoas, que o Senhor nos use, Pai, que o Senhor também nos envie, Pai, para fazermos, Deus, aquilo que é do Teu coração e do Teu agrado, e que a gente possa, Deus, ver pessoas se achegando a Ti, entrando na Tua família, Senhor, que nós possamos amar essas pessoas, Deus, dividir com elas esse amor que o Senhor tem nos dado. Senhor, muito obrigado, Pai. Faz isso nas nossas vidas, Pai. Nós queremos ser uma igreja relevante, uma igreja atuante, uma igreja, Deus, que glorifica o Teu nome, que está comprometida com a Tua santidade, que está comprometida, Deus, com os Teus propósitos. Senhor, nos ajuda nisso, através do Teu Espírito Santo, e continua falando com a gente nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, então, como eu disse, é uma pequena introdução ao assunto de seitas e heresias. A minha filha, quando eu comentei hoje com ela, ela falou: pai, mas o que é uma seita? Heresia eu sei. Aí eu falei para ela: filha, vamos lá, sem muita complicação, a seita pode ser um movimento, pode ser uma instituição, uma denominação, a seita pode ser uma organização, né, formal ou informal, comprometida com assuntos ou filosofias ou ideias contrárias àquilo que Deus quer realizar nessa terra, contrária a Jesus, contrária à vontade de Deus. Então, assim, de uma maneira simples, a gente poderia colocar assim: um movimento, uma organização, uma instituição que faz isso, e faz isso de forma consciente, né? Às vezes os adeptos das seitas, eles não estão tão conscientes, mas os líderes, eles fazem de forma consciente. Então a seita é essa organização, ela está envolvida com falsos ensinos e ela trabalha contra o reino de Deus. Então eu falei para ela que era basicamente isso aí. E por que é importante a gente estudar esse assunto? Por que ele é relevante? Por que a igreja, mesmo nós sendo família de Deus, filhos de Deus, discípulos de Jesus, precisamos estar atentos e vigilantes em todo o tempo, sem nenhum tipo de preocupação, sem nenhum tipo de medo, de nada, não precisa de medo de nada, mas por que a gente precisa estar atento para isso? Bom, a primeira questão, que ao ler esse texto de Mateus 24, me veio ao coração, é porque o próprio Jesus, meu irmão, minha irmã, o próprio Jesus achou que esse assunto era importante. Jesus deu relevância a essa questão. Ele diz assim: cuidado para que ninguém os engane. E aí o Carlão, respondendo ao meu convite, disse assim: ninguém nem Satanás. É verdade, Carlão. Esse ninguém inclui ele, viu? Cuidado. Cuidado para que Satanás, os demônios e as pessoas que muitas vezes são súditas ou servas dele, cuidado para que ela não traga engano para a vida de vocês. Em outra versão poderia falar: cuidado com os falsos profetas do fim dos tempos. Então na Bíblia nós encontramos muitas advertências de Jesus. No último domingo que eu preguei, não no passado, no retrasado, sei lá, 2 ou 3 atrás, eu falei sobre o cuidado com a questão da ganância. Quem falou para a gente tomar cuidado com a ganância e a avareza foi Jesus. E é o próprio Jesus aqui em Mateus 24 que está falando com os discípulos dele, porque ele já estava próximo de morrer e de passar pela obra da cruz, e enfim, depois ressuscitar, passar mais alguns dias na terra, enfim, próximo de ir embora dessa terra. E ele falou: olha, fiquem atentos com os falsos profetas, ou os falsos líderes, ou os falsos ensinos. E aí ele nos adverte, não só sobre isso, mas ele adverte também a gente contra a hipocrisia. Jesus nos adverte contra, vamos dizer assim, aquelas más companhias. E as más companhias aqui não são necessariamente os pecadores, mas são aqueles religiosos, como eu comentei com você, aquele que faz o que faz consciente e com má intenção. Jesus nos advertiu para a gente não se associar e não andar com essas pessoas. Mas ele, nessa passagem, se aproximando da semana que ele iria morrer, ele alerta os discípulos: tomem cuidado com a falsidade, seja ela em forma de liderança, seja ela em forma de filosofia, seja ela em forma de ensinamento. Então, assim, a primeira razão por que a gente precisa entender um pouquinho sobre esse assunto
do engano, das seitas e das heresias, é porque o próprio Jesus nos alertou, deu importância e relevância para isso. Mas a segunda razão está no fato de que ele não aceita que as pessoas queiram tomar o lugar dele. E ele nos alerta nessa passagem que muitas pessoas iriam querer fazer isso. Iriam querer se autoproclamar, se autodenominar Cristo, ungido, Messias, Salvador de alguém. E Jesus não aceita. Jesus diz que eles iriam fazer isso. Talvez para a gente fica um pouco uma coisa assim meio sem sentido. Mas assim, vamos entrar um pouquinho na história. Jesus está prestes a morrer. Os discípulos estavam andando com Jesus. Jesus já tinha falado da morte e da ressurreição dele. E quando isso acontecesse, os discípulos iam passar por uma sensação de orfandade. De cadê o nosso Senhor? Cadê o nosso Messias? Cadê o nosso... E essas horas e esses momentos são circunstâncias favoráveis para os falsos se levantarem. Quando as pessoas estão fragilizadas, essas mentes destruidoras, satânicas, demoníacas, elas se aproveitam da fragilidade das pessoas para se assenhorar da vida dessas pessoas. E Jesus estava dizendo, olha, vai acontecer sim, que quando eu for, muita gente vai se levantar, e porque eu não estou mais presente fisicamente, vai começar a dizer onde é que eu estou. Com o intuito de quando vocês estiverem lá e chegarem até eles e acreditarem na mensagem deles, vocês vão quebrar a cara, vão se dar mal, vão ver que não sou eu. Então se alguém falar para vocês, depois que eu ressuscitar e que eu voltar para o céu, olha, eu sei onde é que está Jesus, ele está aqui, está ali, está acolá, não acreditem, isso é mentira. Se afastem desse tipo de pensamento. Muitas pessoas na minha ausência física vão querer se colocar nessa posição que pertence somente a mim. Ser Messias, Salvador, Senhor, Cristo. E essas pessoas vão querer oferecer para vocês respostas. Vão querer dizer para vocês que elas detêm o conhecimento de Deus pleno e profundo. Vão querer dizer para vocês até o seguinte, que elas são capazes de deter a presença de Deus. Ele está aqui. Agora ele está lá. Agora ele... Irmãos, é uma cilada tão grande, tão absurda, que isso se desmonta com 3 características ou atributos de Deus. Tanto do Pai, do Filho, quanto do Espírito Santo. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Todo-poderoso, sabedor de todas as coisas e presente em todos os lugares. Deus é assim. E presente de uma forma ainda mais íntima e profunda na vida de todos aqueles que nasceram de novo. Então, estudar sobre os movimentos enganosos e destruidores é fundamental, porque, como disse Jesus, se fosse possível, eles enganariam até os eleitos, de tão sutil que é a coisa. Portanto, não acreditem quando falar que ele está no interior, está na cidade, está no monte, está aqui ou está acolá. Se você é de Jesus, Jesus tem consciência disso, está em todos os lugares, Jesus está em você, Jesus está no corpo, na igreja dele. E onde a igreja, 2 ou 3 estão reunidos, onde nós estamos num lugar conscientes da presença de Deus, Deus se faz presente ali. É por isso que aquele lugar se torna santo, porque Jesus está presente naquele lugar através da igreja, da gente. Então isso é muito importante. Todos os filhos de Deus, todos os discípulos de Jesus possuem a habitação, tanto do Pai quanto do Filho, neles, através da pessoa do Espírito Santo. Isso é o que ensina as Escrituras, irmãos. E mais, Jesus faz essa recomendação até porque ele diz o seguinte, olha, quando eu voltar, não quando ele ressurgir dos mortos, porque ele passou 40 dias com o corpo glorificado, ressuscitado, aparecendo para um monte de gente, para os discípulos, para as mulheres, para uma multidão, mas quando eu for para o céu, mas quando eu for voltar, no meu retorno, na minha vinda gloriosa, vocês podem ter certeza de uma coisa, por mais que o meu retorno seja comparado como um raio, um relâmpago, todas as pessoas do Oriente ao Ocidente, elas vão me ver.
que Jesus está dizendo com isso? Que eu não preciso me preocupar se ele vai aparecer em Jerusalém, se ele vai aparecer na Palestina, se ele vai aparecer nos Estados Unidos. Ele vai aparecer para o mundo inteiro. Logo, toda ansiedade, medo e preocupação sobre onde está Jesus ou como ele vai vir, quando ele vai vir, tem que acabar. Quando ele vai vir, ele mesmo diz nesse texto de Mateus 24, isso pertence a Deus, o Pai. Nós não sabemos. Como ele vai vir, ele dá algumas descrições. Mas uma coisa é bem certa que ele diz: quando eu descer nas nuvens com os anjos, com o meu poder e com a minha glória, a terra inteira vai ver a minha vinda. E naquele dia e naquele momento vai haver um quebrantamento sobre a terra. Agora preste atenção, esse quebrantamento tem duas situações. Tem aqueles que vão chorar de medo e de pavor. E tem aqueles que vão chorar de alegria, de constrangimento, de celebração. Mas todo mundo vai ver. Mas não é só essa razão. Eu acho que é muito importante a gente estudar sobre seitas e heresias, porque Jesus deu importância ao assunto, porque ele não aceita que ninguém o represente, porque ele é único, mas também porque os próprios apóstolos, e eu estou me referindo aqui não a alguém que tenha o dom apostólico, mas os apóstolos que andaram com Jesus, os próprios apóstolos que viveram com ele, andaram com ele, viram a sua vida, acompanharam os seus ensinamentos, esses homens também advertiram a igreja. Ou seja, o assunto do cuidado com o engano, com a seita, com a heresia, com a mentira, com o falso, é algo que está na Bíblia inteira, do Antigo Testamento ao Novo. E a igreja, ela deve estar fundamentada sobre o ensino apostólico. A base do seu conhecimento, do meu conhecimento, tem que ser aquilo que Jesus ensinou e aquilo que os apóstolos ensinaram. Porque isso diz respeito à igreja. A igreja como corpo de Cristo. A igreja como povo consciente de que são filhos de Deus, de que são discípulos de Jesus, que tem uma missão a cumprir nesse mundo. Então esses apóstolos advertiram a mim e a você, advertiram os irmãos deles naquela época, porque esse texto que eu vou ler aqui é um texto que foi escrito para uma igreja numa época, mas que, como Jesus falou em Mateus 24, essa época ela traspassa o momento histórico de Paulo, de João, de Pedro, de Judas, de Tiago. Ela vem até os nossos dias e mais, vai até os dias em que Deus determinar que exista ainda história nesse planeta. Mas olha o que Paulo diz ao seu discípulo querido, amado Timóteo, que foi criado por sua avó, pela sua mãe, desde pequeno conhecendo as Escrituras. Ele chega e diz assim, olha que interessante, no capítulo 4, versículo 1, o Espírito de Deus expressamente, categoricamente, nitidamente, diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos, eu não estou aqui para criar uma teologia que você tem que ficar olhando demônio em tudo. Não tem nada a ver. Não é isso. Se nós somos de Jesus, a nossa vida está nas mãos dele, mas isso não nos isenta ou não nos blinda em relação às artimanhas do diabo. Mas a Bíblia é clara, Deus faz ouvir a sua voz e diz, nos últimos tempos. Aí você diz, será que é o nosso tempo? Os últimos tempos, irmãos, os últimos dias na Bíblia começou a partir do momento em que essa palavra foi proferida. Por quê? Porque Jesus veio na plenitude dos tempos. Do início a Jesus é a metade do tempo. De Jesus para frente é os últimos tempos. Portanto, nós estamos numa contagem regressiva. E Paulo alerta a Timóteo, que cuidava junto com outros líderes de uma igreja, de um povo, e fala, Timóteo, não é coisa da minha cabeça, não é minha opinião, não é meu pensamento. Timóteo, fica atento, presta atenção, guarda o que você aprendeu de mim e presta atenção do que o Espírito de Deus está dizendo. Muita gente, Timóteo, vai abandonar o caminho. Ah, mas por que eles vão abandonar?
Eles vão abandonar porque eles vão dar ouvidos, está escrito aqui, porque eles estão dando ouvidos aos espíritos enganadores e às doutrinas de demônios. Então a apostasia sempre foi uma realidade. Se você ler a Bíblia, você vai ver que pessoas abandonaram Jesus, pessoas abandonaram Pedro, pessoas abandonaram Paulo, está escrito. Paulo registrando, poxa, fulano me deixou, fulano me largou, fulano saiu do caminho, fulano deixou a verdade. Então, é Deus, através do Espírito, que diz o que vai acontecer nos últimos dias. É a palavra que tem a profecia dos últimos dias. E não foi só Paulo falando para Pedro, tem inúmeras passagens, que a gente vai abordar algumas delas durante o curso. Eu só peguei aqui umas 3 ou 4, mas assim, você vê Paulo escrevendo aos Gálatas, na segunda carta dele de Tessalonicenses, para a igreja de Colosso. Todas aquelas igrejas, irmãos, naquela época, estavam sapecadas de gente tentando se infiltrar no meio, e se infiltrando para pegar a verdade do Evangelho de Cristo e não transformar necessariamente numa mentira, porque seria uma coisa muito óbvia, mas transformar numa meia-verdade, que é uma mentira, ou numa distorção da verdade, que também é uma mentira. E aí Pedro pega e fala assim com a igreja também, no passado, mostrando isso, que o problema do engano e dos falsos líderes e tudo mais era da antiguidade, dos dias de Pedro e do nosso. Ele diz assim, no passado, no capítulo 2, versículo 1, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. E ainda podemos citar Judas, João e vários outros apóstolos falando e alertando a igreja sobre esse assunto. Talvez você não saiba, mas se você ler o livro de Jeremias inteiro e não algumas partes, você vai ver que Jeremias foi um profeta que sofreu tanto. Mas sofreu tanto que o segundo livro que ele escreveu chama-se Lamentações. E não é Lamentações porque ele não tinha outro nome para dar, não. Era lamentação porque a vida de Jeremias se tornou, durante muito tempo, uma lamentação. E a razão é simples. No tempo que Jeremias era profeta, Israel estava para ser exilada pelo Império Babilônico, por Nabucodonosor, e Deus falava através do profeta Jeremias o que ia acontecer com aquela nação, e aquela nação não dava ouvido para Jeremias. Eles preferiam dar ouvido para os falsos profetas, para os enganadores, para os falsos mestres, para os falsos ensinos, mas não ouvia o profeta de Deus. E Jeremias ficava angustiado. Aliás, a Bíblia diz no livro dele lá que muitas vezes ele teve que assim sair, correr, porque os caras queriam apedrejar ele, matar ele. Ninguém aceitava Jeremias como profeta. Sabe por quê? Porque no tempo lá do Antigo Testamento, quando estava para acontecer esse exílio na Babilônia, existia muitos profetas. Só que como a gente acabou de ler no livro de Pedro, eram falsos profetas. E o que os falsos profetas diziam? Que fazia com que Jeremias não fosse ouvido. Os falsos profetas diziam tudo o que o povo de Israel queria ouvir. A profecia de Jeremias era assim, olha, se vocês não abandonarem o pecado de vocês, se vocês não abandonarem a idolatria, se vocês não abandonarem a confiança em si mesmos, se vocês não abandonarem uma série de coisas, o falso no meio de vocês vão ser julgados, Deus vai mandar uma nação vir sobre vocês vão ser exilados, vocês vão ser perseguidos, vocês vão morrer. Em contrapartida, paralela ao ministério de Jeremias, tinha uma série de outros homens dizendo, não acredita nele não, vai vir bênção sobre as nossas vidas, nós vamos ficar felizes, nós vamos prosperar muito. Leia o livro de Jeremias, constate você.
Aí você diz, então quer dizer que ele só profetizava coisa ruim? Não, ele estava alertando. A profecia dele era assim, se vocês não fizerem tal coisa, Deus vai vir sobre vocês. Só que a história mostra, e está aí para provar, que eles não foram obedientes a Deus. E Nabucodonosor veio para cima, como o império que veio do norte, engoliu Israel, pegou, exilou aquele povo, maltratou, matou gente, levou Jeremias também junto. Foi uma desgraceira só. E pasme, não foi coisa de 1 ano, nem 2, nem 10, nem 20. Foram anos. Anos vivendo exilado. Anos, famílias completamente dispersadas. E o tempo foi tão grande que o próprio Jeremias, no capítulo 29, diz assim, sabe de uma coisa? Vocês podem construir a casa de vocês aí, vocês podem plantar aí, vocês podem, vamos dizer assim, constituir família, sejam felizes. Porque assim, o exílio vai durar bastante. Opa, mas ele é um homem de Deus, e ele falou assim, só que no final, vocês não vão ficar aí, porque esse exílio e essa disciplina e esse castigo que Deus mandou sobre vocês vai gerar em vocês arrependimento. E o plano que Deus tem para vocês é um plano de paz, é um plano de prosperidade, é um plano de sucesso, que vocês estejam bem. Jeremias 29, 11. Deus tem planos de paz para a minha vida e para a sua vida? Óbvio que Deus tem. Mas isso não nos isenta das problemáticas que a gente tem que encarar e viver nesse mundo. E não nos isenta de consequências de escolhas erradas que a gente faça. E Pedro diz, no passado surgiram esses homens falando essas coisas, no meio do povo. Agora cuidado, porque eles vão também falar para vocês, logo mais e adiante. Eles vão surgir, eles estão sempre aí. Ou seja, à medida que o tempo passa, Paulo diz que alguns desistirão da fé, porque querem seguir as ilusões ensinadas por demônios, e querem seguir profissionais que na verdade estão comprometidos não com a verdade de Cristo, do Evangelho, de Deus, mas estão comprometidos com a mentira. E o termo apostasia na Bíblia não é um termo que o cara se afasta e volta, se afasta e volta. Quando a Bíblia fala da apostasia, ela fala de gente que vira as costas e não consegue mais voltar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é triste, alguns talvez aqui tenham alguma experiência com isso, mas eu conheço pessoas que estavam no caminho, que debandaram do caminho, nunca mais voltaram, morreram fora do caminho. Desde pessoas assim, recém-convertidas a pastores. Literalmente, abandonaram completamente o caminho. Então é importante a gente entender a tragédia que uma coisa enganosa pode gerar na vida das pessoas. Gente, se Jesus falou, cuidado. Se Paulo falava, presta atenção, gente. Os espíritos estão aí. E não é novidade. Já no Éden, quando Deus botou lá o primeiro casal, qual foi a principal jogada do diabo e de Satanás? Não foi distorcer a verdade. Não foi ir lá no ouvido da Eva e bababá e falar, não é assim não, Eva. Não é bem isso que você ouviu, não. O que era aquilo senão uma distorção, uma cilada, uma armadilha, uma jogada enganosa? Mas a gente tem que estudar um pouco sobre esse assunto também, porque a forma como esses falsos ensinos vêm é de maneira sutil. Ô gente, eu não estou falando de alguém que vem tipo o Henrique Cristo, lá de, sei lá, de Curitiba, não sei se ele está em Curitiba, que se veste igual Jesus, né, com aquele manto, deixa a barba, o cabelo dele, põe uma coroa, né, fala de uma forma diferente, e ele fala na primeira pessoa, ele é o Cristo. Não é isso. Isso é fácil de identificar. A coisa é sutil. Por isso que Jesus falou, presta atenção, toma cuidado, para que ninguém engane vocês, fiquem atentos. E hoje, quando eu ouço essas palavras de Jesus, dos apóstolos, e a gente volta a reler e estudar sobre esse assunto, a gente vê
o quão o mundo está propício para que a mentira se alastre. Naquela época o cara tinha que entrar na casa de alguém para jogar uma conversa sutil, equivocada, errada, uma mentira, enganosa, jogar lá o manto do engano dele sobre a vida do indivíduo. Hoje não. Hoje os caras estão dentro do nosso bolso, dos nossos laptops, dos nossos smartphones, das nossas smart TVs, das nossas smart tudo. Os caras aparecem lá. Eles se jogam dentro da sua casa. E a conversa é bonita, é boa de ouvir, agrada o coração, massageia o ego. É só coisa boa. Talvez você diga assim, tá, Zé, mas eu sou filho de Deus, Deus é comigo. Se Deus é comigo, não tem para o diabo. O maligno não me toca. Eu sei que Deus me protege, eu sei que Jesus habita em mim, eu sei que o Espírito Santo está em mim e Ele vai me dar sabedoria. Ok. Mas isso não nos tira a responsabilidade de ficar vigilantes, atentos e de conferir as coisas. Porque se o nosso espírito está pronto, a nossa carne não. A nossa carne não está pronta. A gente ainda tem muitos desejos que Deus precisa tratar no nosso coração. A gente tem muitos sentimentos, às vezes, confusos. A gente tem muitas expectativas que são expectativas meramente nossas, mas que Deus não está comprometido em atendê-las. E aí, sabedor disso, o diabo, os demônios e os seus instrumentos, eles surgem. Então a gente precisa estar antenado, farejando, ligado, fazendo aquilo que a Bíblia diz. Você ouve, mas toma cuidado com o que ouve, confere o que ouve. E como eu já falei aqui em outras ocasiões, não ouça qualquer um. Não ouça qualquer um. Não ouça porque o tema da mensagem é bonito, chama atenção. Essa é a forma mais equivocada de você procurar alguma coisa. Procure ouvir pessoas de caráter, pessoas que estão há anos no ministério, que têm bom testemunho, que são referência para a nossa nação. Não para um grupo específico de pessoas, para muita gente. Ministérios que são sólidos. Porque aí você está se protegendo. Agora, se você ouvir qualquer um, às vezes você não vai conseguir perceber. E se você andar isolado, como muita gente às vezes faz, as pessoas fazem hoje em dia, né, quer viver a igreja completamente isolado do corpo, totalmente isolado, aí é mais fácil ainda. Porque quando a gente está junto, a gente se ajuda, a gente se instrui, a gente, poxa, você viu aquilo, o que você pensa? Vamos ver o que a Bíblia diz, a gente estuda. Então, queridos, nós ainda temos essa situação de vulnerabilidade. E a outra coisa que eu queria falar é porque no coração da gente que é pastor, surge vez por outras aquela necessidade, aquela preocupação que existia no coração do apóstolo Paulo, que é manter o evangelho para a igreja verdadeiro, puro e simples. Paulo, o apóstolo, na segunda carta dele aos Coríntios, no capítulo 11, do versículo 3 e 5, ele diz o seguinte, ouça, preste atenção nessas palavras que Paulo diz, também tratando desse assunto das seitas e das heresias. O que eu receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva, com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Gente, eu tenho uma preocupação, vocês andam com Jesus mesmo, vocês são puros, vocês são sinceros, vocês são verdadeiros. Mas eu tenho um receio, eu tenho uma preocupação, que a astúcia do inimigo transforme essa pureza, transforme essa mente tão desejosa de tantas coisas, de tantas verdades, de tantas informações, transforme a mente de vocês em algo corrompido e que acabe desviando vocês da minha presença. Aí ele continua, pois se alguém tem pregado a vocês um Jesus que não é aquele que pregamos,
ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês o toleram com facilidade. Todavia, eu, Paulo, não me julgo nem um pouco inferior a esses tais superapóstolos. É impressionante. Paulo com aquele coração, o cara tinha dado a vida. Paulo tinha uma vida maravilhosa antes de Cristo. Só você ler a Bíblia. Depois que Paulo vem para Jesus, as coisas ficaram tensas para ele. E ele amava a igreja, ele passou a amar a igreja, dar a vida dele para a igreja. O corpo dele tinha marcas porque ele era um verdadeiro apóstolo. Ele era muito perseguido. E é interessante que já naquela época, no meio da igreja, havia essas pessoas querendo se colocar, como eu disse no início dessa reflexão, mensagem, numa posição de superioridade, de super alguma coisa. E lá entre ele era super apóstolo, porque é ele que disse isso. E isso não foge muito do que a gente vê nos nossos dias. Esses dias eu vi uma mensagem do Augusto Nicodemos, ele estava falando sobre esse assunto. Aí ele pegou e falou assim, no Brasil isso virou uma coisa muito interessante. Eu sou hoje um pastor, tá? Eu tenho esse título, me chamam de pastor. Então assim, eu estou aqui, meu ministério está fluindo, está uma bênção, e aí eu acho que não está bom esse negócio de ser pastor, não, eu quero ser um pouco mais. E aí eu quero agora outro título, e aí eu quero ser apóstolo, chamo alguns amigos para orarem por mim e me transformam num apóstolo. E isso se tornou uma coisa comum no Brasil. Os caras se auto-intitulam. Não é Deus, é a pessoa. E aí, como o nome apóstolo se tornou uma coisa já meio simples, ficou pequeno, tem uns que são pós-apóstolos. Olha, vamos lá na igreja do pós-apóstolo fulano de tal. E aí, pós-apóstolo ficou, já tem muita gente pós-apóstolo também. Então agora tem o pai dos apóstolos. É o pai apóstolo. Tem, não estou brincando, tem o pai apóstolo. E Paulo, que era um verdadeiro apóstolo, que deu a sua vida para a igreja, estava dizendo assim, olha, desculpa, não estou nem aí com esses caras. Esses caras eu sei de onde eles são, de onde eles vêm, o que vai sobrar para a vida deles. Então, assim, é uma tristeza a gente ver que essas coisas acontecem e que, muitas vezes, as pessoas que deveriam estar atentas para isso, elas não estão atentas e elas embarcam. E um falso evangelho não sustenta ninguém num tempo de perseguição. Em Mateus 24, Jesus está alertando que nos últimos tempos, os tempos serão complicados. Então, irmãos, a coisa nesse sentido, ela é feia, é complicada, é difícil. Mas sempre existiu, desde a época de Adão e Eva, a igreja de Jesus, o povo de Deus, os que não se dobraram a falsos nada, nem apóstolos, nem líderes, nem profeta, nem mestre. Sempre existiu o povo de Deus que não aceitava e não aceitou nada que fosse distorcido ou falso. Por isso que a igreja está até hoje. E eu não estou falando a igreja institucional, estou falando a igreja povo de Deus, família de Deus. Ela existe e vai existir até o fim. E Jesus se comprometeu e disse assim, olha, a igreja que eu estou edificando, nem as portas do inferno vão prevalecer contra ela. Então, a minha preocupação é que eu e você nos mantenhamos no meio dessa igreja. A igreja que Cristo está edificando. Que tem em Jesus o evangelho. Que considera Jesus como o evangelho puro. Que considera Jesus como o evangelho simples. Que considera Jesus como tudo. E para ir finalizando, talvez você possa me perguntar assim, e o que a gente vai estudar nesses dias? Óbvio que eu não vou conseguir cobrir em 8 encontros todo um assunto que é, meu Deus do céu, é extremamente extenso. O que tem de coisa de seita e heresia para estudar, a gente fica até de cabelo em pé. E nem vale a pena tanto tempo nisso. Mas, enfim, o que eu me proponho a conversar com os irmãos, estudar com os irmãos? Algumas coisas. Primeiro, quais são os critérios para identificar uma seita e uma heresia? Se elas existem, vão sempre existir até o fim,
Quais são os critérios? Como eu enxergo o que é uma seita? Como eu enxergo o que é uma heresia? Segundo, quais são as artimanhas, as estratégias e as táticas que esses falsos servos e líderes desses movimentos usam? Terceiro, por que as seitas e as heresias crescem tão rapidamente? Quarto, todas as religiões são iguais em sua essência e no final todas elas nos levam a Deus? Outra coisa interessante, esse é muito bacana para estudar com vocês, os que puderem participar, os grupos e as seitas nos dias de Jesus. Cara, inúmeros grupos e inúmeras seitas. A gente fala muito dos fariseus, todo mundo está cansado de ouvir dos fariseus, né? Tadinho, mas tem fariseus, saduceus, essênios, elotes, sicários, tem herodianos, samaritanos, tem os escribas, os sacerdotes. Tinha um monte de grupo. Outra coisa que a gente vai estudar, quais são os principais falsos ensinos que foram disseminados na igreja cristã até o 3º século. Quais são as heresias modernas? E nós vamos falar sobre teologia da prosperidade. São esses os assuntos que a gente vai tentar cobrir nesses 8 encontros. E se você falar, por que você quer falar sobre isso? Pelas preocupações que Jesus teve, que Paulo teve, que Pedro teve, e que qualquer pessoa que ama Jesus e se preocupa com manter o evangelho puro e simples em evidência, tem. Eu quero que os irmãos saibam farejar isso, eu quero que os irmãos cultivem o hábito de ouvir e conferir as coisas na palavra de Deus, e eu gostaria muito que os irmãos continuassem acrescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, eu termino com essa colocação, Ele é o filtro que você precisa ter na sua vida, no seu coração. Ele é o modelo e a referência única que você tem que ter para seguir. Ele é a chave para você interpretar a vida sua, a vida como um todo, e Ele também é a chave para você interpretar as Escrituras. Como eu já disse, eu não sigo a Paulo, a Pedro, a Judas ou a qualquer um. Eu sigo e quero seguir a Jesus. Porque Jesus foi aquele homem que subiu naquela cruz e morreu por mim e por você. Deu o sangue dele por mim e por você. Cuida de mim e de você. Nos ama tanto que nos alerta. Filho, meu irmão, minha irmã, meus discípulos, presta atenção. E o que Jesus profetizou em Mateus 24, em parte se cumpriu. Quando você for ler Mateus 24, deixa eu só lhe alertar para uma coisa. Aquela passagem que é uma passagem de predição das coisas do fim, em parte ela se cumpriu. Porque quando Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra, ali falando com os discípulos, 40 anos depois que Jesus foi para o céu, o Império Romano acabou com o templo, acabou com Jerusalém. Jerusalém virou pedra sobre pedra. 1 milhão de judeus no ano 70 morreram. 2 milhões, mais ou menos, diz a história, de judeus foram dispersos. Então, quando você lê, você lembre-se que Jesus está falando, olha, os falsos cristos, os falsos profetas, esses caras que estão dizendo aí que nada vai acontecer, presta atenção, porque os tempos do fim vai ter muito ódio, vai ter muita raiva, vai ter muita... 40 anos, gente, se passaram e a palavra de Jesus se cumpriu. Você está entendendo? Mas o texto de Mateus 24, lá no final, ele já começa a falar não apenas da destruição de Israel, mas ele fala do final dos tempos total, do que vai acontecer com esse mundo. E lá também os dias vão ser muito complicados. Então, assim, a nossa vitória em Jesus é garantida. Mas andar com Jesus no peito, meu amigo, é um desafio. Estampar ele numa camiseta é fácil, mas viver com ele dentro, viver com ele lá fora, em qualquer lugar, e em qualquer circunstância, como o Eduardo falou, seja com muita coisa na mão para repartir, ou com nada, ser de Jesus, isso é um desafio.
E quem se deixar levar, como diz as Escrituras, por ensinos enganadores e vãs sutilezas, não vai estar habilitado para aguentar a pressão. Há de vir o novo céu e a nova terra e a vida completamente abençoada. Mas até que esse tempo chegue, no mundo tereis aflições. Eu queria que vocês colocassem de pé, mas tem de bom ânimo, eu venci.